Canal 17, eleições 2016. No ar, entrevista especial. Apresentação, Návio Leão. Olá, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17, muito obrigado pela companhia. Iniciamos agora o segundo programa desta série especial, onde estamos entrevistando os candidatos a prefeito de Catalão. O meu convidado de hoje, Jardel Seba, candidato pelo PSDB. Ele está concorrendo ao cargo de prefeito, buscando a sua reeleição. Vamos agora acompanhar aí a trajetória de Jardel Seba. Acompanhem. Jardel Seba é natural de Catalão, tem 67 anos, é filho de Jamil Seba e Odete Fayad Seba. É casado com Ana Abigail Teixeira Copan Seba. Tem 4 filhos. Estudou no Rio de Janeiro, onde se formou em medicina. Jardel também exerce atividade como pecuarista. Sua vida política teve início como presidente do Diretório Municipal do PMDB em 1985. Em 1997, assumiu o cargo de secretário municipal de Agricultura no então governo de Eurípides Pereira Ferreira. No ano seguinte, disputou a eleição para deputado estadual e foi eleito pela primeira vez. Este feito foi repetido mais 3 vezes. Jardel já foi presidente da Assembleia Legislativa de Goiás por 2 mandatos, governador interino por 2 vezes. Em 2004 e 2008, disputou as eleições em Catalão. No ano de 2004, tentou a eleição para prefeito. Naquele ano, perdeu as eleições para Adib Elias. 4 anos depois, tentou novamente e perdeu as eleições para Velomar Rios. Em 2012, enfrentando Adib Elias mais uma vez, nesse pleito derrotou o PMDBista. Jardel Seba, prefeito de Catalão, candidato à reeleição, é o entrevistado a partir de agora no programa Entrevista Especial. Este, portanto, Jardel Seba, vocês acompanharam aí a trajetória. Jardel, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui. E, como eu sempre falo, você está aqui, na verdade, não é nem para falar comigo, é para falar com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Prazer é meu, Návio, sempre à disposição de você. Vou repetir, nutro-lhe um carinho, um apreço e uma admiração muito grande, principalmente um respeito muito grande. Então, sempre que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Bom, nós acompanhamos aí a sua biografia, mas acho que é importante você também falar para os nossos telespectadores. Jardel Seba por Jardel Seba, como você se define? Olha, eu me defino como um cara que gosta de trabalhar, que gosta de sonhar e que gosta de ajudar as pessoas. Fui assim como médico, fui assim como deputado e estou sendo assim como prefeito, Návio. Eu acho que só vale a pena você entrar numa vida pública depois da estrada que eu percorri, se você for levar benefícios às pessoas, principalmente às pessoas mais humildes. Prefeitura para quem precisa de prefeitura, mas sem esquecer as obras estruturantes e necessárias para uma cidade, sem esquecer a infraestrutura, o esgoto, a água, o meio ambiente, a saúde, a educação, mas um foco especial, um olhar carinhoso na ação social, para minimizar os problemas das pessoas mais necessitadas. Como médico eu fui assim, eu sempre encontro pacientes minhas e falo, olha, você me operou tantos anos atrás, me tratou muito bem, você nunca me cobrou, nunca fez, então isso me deixa com muita alegria em saber que na minha trajetória de vida eu procurei beneficiar as pessoas menos favorecidas. Jardel, o que significa Catalão para você? Tudo, tudo. Meus pais nasceram aqui, eu nasci aqui, me criei aqui, saí para estudar, porque ainda não tem curso de medicina, vai ter o ano que vem, se Deus quiser, com a nossa participação. Voltei, exerci minha profissão, Catalão me deu 4 mandatos de deputado. Desses 4 mandatos eu sou o único goiano, humildemente, que por 3 vezes assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. Fui governador interino 2 vezes, mais uma deferência do governador Marconi, pela liturgia da hierarquia do cargo, e Catalão é tudo da minha vida. Catalão, e depois que eu fui candidato a deputado, a região sudeste passou a agregar a minha vida como Catalão. Então, nasci, me criei, um pouquinho de tudo que eu tenho está aqui em Catalão. E se eu não morrer em Catalão, eu queria que as minhas familiares me trouxessem, que eu ser sepultado em Catalão também. Jardel, por que ser prefeito novamente de Catalão? Olha, entre outras coisas, de terminar as obras que eu comecei e tem novas, evitar que esse esquema que
que o PMDB montou na cidade nos 12 anos volte, que volte a manchar a nossa cidade com os esquemas de corrupção, Operação Miqueias, Operação Ouro Negro, e que Catalão saia das páginas policiais e entre nas páginas do desenvolvimento, da geração de emprego. Eu tinha o sonho de administrar minha cidade, isso eu não posso negar, e eu disputei, não ganhei. Quando eu ganhei, por muito pouco, esse sonho não se tornou um pesadelo. Os adversários são muito ferrenhos, são muito irracionais. Eles faziam da prefeitura um meio de vida por 12 anos. Um grupo que cercava o PMDB e alguns assessores do PMDB, que era a sobrevivência deles. Quando eu ganhei a eleição, não se conformaram. Eu corri risco de vida. Aí foram para o Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, tentar caçar o meu mandato. Não conseguiram, aí voltaram, custei a começar a governar. Em junho eu fui absolvido por unanimidade. Quando eu comecei a encaminhar as coisas, em setembro, saiu uma notícia no YouTube, uma declaração de uma autoridade que queria me caçar, numa conversa informal. Aquilo me causou preocupação, porque ninguém anuncia uma coisa dessa se ele realmente não for fazer. Comecei a ficar preocupado e dia 19 de dezembro, conforme o anunciado, eu fui cassado, no primeiro ano do meu mandato. E aí foram as piores 24 horas da história de Catalão. Assumiu o presidente da Câmara da época, o vereador Deusmar, e fez a maior baderna. Saqueou a infraestrutura, saiu jogando cesta básica na rua, saquearam a infraestrutura, retiraram pneus, bateria. E aí, 24 horas depois, sem contar que fechou o materno, fechou a Casa de Catalão, demitiu todos os comissionados, uma bagunça, bloqueou o salário do 13º para injetar no comércio. Enfim, no outro dia eu voltei, por conta de uma liminar. E quando você volta com uma liminar, você volta fragilizado. Ninguém quer vender para a prefeitura, ninguém quer trabalhar na prefeitura, mais 6 meses de agonia. Todo mundo falando que eu não ia continuar na prefeitura, que o Tribunal Regional Eleitoral iria caçar a liminar. 6 meses depois, mais uma vez, por unanimidade, e para a tristeza dos meus adversários, eu voltei a ser prefeito, de fato e de direito. Então, perdi muito tempo. E com isso, Návio, a casa bagunçou, eu confesso. Eu sou réu, confesso, que meu primeiro ano e meio de mandato foi muito ruim, porque as coisas não aconteciam, problemas jurídicos, não tive transição, deletaram a procuradoria, botaram fogo no arquivo da ação social. Aí, quando eu voltei para ser prefeito, 1 ano e meio depois, eu dobrei o meu joelho, pedi a Deus que não transformasse o meu sonho num pesadelo, que eu não frustrasse as pessoas que acreditaram em mim. Tomei medidas enérgicas, fiz demissões, fiz cortes lineares de gratificação, demiti 6 secretários, fiz uma reforma administrativa e aí eu comecei a governar. Hoje, humildemente, eu gostaria que a sociedade analisasse a nossa cidade como está hoje. Entendeu? Eu acredito que nós tivemos saltos grandiosos, nós vamos conversar nisso durante a entrevista, na educação, na saúde, no meio ambiente, na água, e isso me motivou a candidatar mais uma vez para terminar o trabalho que eu não pude fazer nos 2 primeiros anos. Nesses 45 dias de campanha, a campanha mais curta, isso mais ajudou, mais atrapalhou? E o que mais você ouviu que você deve implementar a partir de janeiro de 2017, que você vai colocar no seu plano de governo para que seja concretizado, caso você seja eleito? Olha, Návio, eu digo a você que eu até gostei de reduzir a campanha, porque você reduz o desgaste, em compensação você, reduzindo a campanha, reduziu o tempo, mas tem muitas pílulas. Então você pega a pessoa num horário nobre e dá para você dar o recado, se você fizer com seriedade, com propositivo, sendo propositivo. Eu estou gostando da campanha. Algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, depois de ter feito a UPA, que não é compromisso de campanha, eu quero fortalecê-la. Quero fortalecê-la com mais exames laboratoriais e mais resolutividade, que não é comum numa UPA, você precisa pedir uma autorização. Porque da UPA você transfere para um hospital depois da pessoa estabilizada.
Nós atendemos nos primeiros meses uma média de 6.500 pessoas, com 95% de bom, ótimo e excelente. Todo mundo que foi na UPA foi bem atendido. Raras exceções, não tem jeito, você tem uma unanimidade. Eu vi que Catalão está necessitando de melhorar a iluminação pública. Eu vou trocar todas as lâmpadas por LED. E me perguntaram outro dia, como é que você vai pagar com a economia da lâmpada de sódio e de mercúrio, que nós gastamos R$600 mil por mês. LED nós vamos gastar em torno de 200, 250. Com essa economia nós vamos financiar toda a iluminação LED de Catalão. A barragem, que está gerando tanta polêmica em Catalão, e que nós devemos terminar ainda esse ano, mas se não, eu quero terminar no próximo mandato, nós estamos fazendo um reservatório, Nádio, de 7 bilhões, 690 milhões de litros. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. Os meus adversários teimam em dizer que não está resolvendo nada. Isso é uma leviandade, isso é uma irresponsabilidade, entendeu? Então são coisas que eu reconheço Catalão e quero, principalmente, fazer prefeitura para quem precisa de prefeitura. Quero ampliar meus programas sociais, melhorar os meus programas sociais e quero, Nádio, dar dignidade às famílias mais humildes. Esse sempre foi meu lema, sempre foi meu objetivo. Mesmo quando médico, eu dava um atendimento às pessoas mais humildes, como eu dava aos clientes particulares e de convênio. Então eu quero focar muito a ação social e continuar a modernização da cidade, da área azul, do transporte coletivo, do corpo de bombeiro, como eu já fiz. Então eu tenho condições de ter um olhar no futuro sem descuidar do presente. Jardel, para a gente encerrar, os maliciosos, eles costumam dizer que existe a turma do Adib, existe a turma do Jardel, e aí coloca até a turma da Camila também. Os mais ponderados, né, entendem que isso é a equipe. Quem é que vai te ajudar a administrar nesse novo mandato? Olha, eu vou aproveitar uma boa parte do meu secretariado, vou reformulá-lo também, evidentemente, entendeu? Tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas se eu nominar uma pessoa, eu posso cometer algum erro, porque isso aí eu só vou planejar após a minha vitória. Agora, eu quero dizer a você, e eu sou réu, confesso, que eu, por minha inexperiência, meus primeiros secretários, alguns deixaram a desejar e foram punidos com a demissão, foram punidos com a substituição. Repito, e hoje Catalão encontrou o rumo. Hoje eu tenho o comando total, amplo e restrito da prefeitura. Eu só quero continuar, não vou ter que fazer transição, não tenho que submeter a transição. Eu quero continuar comandando Catalão sem solução de continuidade. Por isso que eu peço um voto de confiança para eu poder continuar esse salto de progresso que Catalão está dando nos últimos 2 anos. O tamanho do desgaste desses secretários que não deram certo, Jardel? Nádio, o tamanho eu não sei medir, mas com certeza houve um desgaste para mim muito grande. E eu assumo, eu não terceirizo culpa de coisas que eu até, mesmo quando a responsabilidade não é minha, se eu deleguei poder, eu assumo a responsabilidade. Agora, como é que eu compensei, Nádio? Eu compensei com a reforma e hoje Catalão, eu ouso dizer, e conclamo o seu telespectador a fazer uma análise comparativa da evolução que nós tivemos nesses 4 anos, ainda por terminar, mesmo com todas as turbulências, com os 12 anos do PMDB. Nós tivemos muito mais avanços nos 4 anos, apesar da turbulência, do que os 12 anos do PMDB. E com adendo, nunca um escândalo, nunca uma mancha, nunca um esquema de corrupção e nenhum secretário meu saiu algemado da prefeitura. Bom, assim a gente encerra esse primeiro bloco do programa Entrevista Especial, hoje com o candidato à reeleição pelo PSDB, Jardel Seba. Nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o segundo e último bloco dessa entrevista especial. Esse primeiro bloco, como vocês acompanharam, as perguntas, elas foram inclusive já passadas para as assessorias e como será feito para todos os candidatos, são perguntas universalizadas. No segundo bloco, que vem aí, são perguntas que serão feitas de acordo com o perfil do candidato. E isso é daqui a pouquinho. Já já a gente volta.
Eleições 2016 no Canal 17. Oferecimento: Eletro Goiás, Laboratório Bioanálise, Ótica Visão, Pizzaria do Costelinha, FM Materiais para Construção e Droga Mar. Estamos de volta no Canal 17. Muito obrigado você pela companhia, você assinante INA Telecom. Dando sequência nesse segundo bloco, continuamos conversando aqui com o prefeito de Catalão, Jardel Ceba, candidato à reeleição pelo PSDB e partidos aliados. Eu já quero começar esse segundo bloco, Jardel, pedindo para que você fale para o nosso telespectador a respeito dessa questão da água. Está faltando água ou não está faltando água em Catalão? Návio, eu vou aproveitar essa oportunidade para resolver e explicar definitivamente esse problema. Catalão só falta água se faltar energia. Se não falta energia, não falta água. Criminosamente, cortam os fios, fecham o registro. Aonde é mais alto, demora mais a voltar depois que falta energia. Por que se não faltar energia, não falta água? Porque nós fizemos um reservatório que está abastecendo o Catalão há mais de 35 dias, tem uma adutora de 350 milímetros já abastecendo, e estamos, inclusive, fazendo outra, e os meus adversários, precisando usar óleo de peroba, botam um cidadão humilde para mostrar um tubo que não está passando. Eu estou mostrando que está abastecendo. E quando corta energia, aí a água corta, a energia que leva a água, entendeu? Não faltará mais água em Catalão. Nós estamos com um reservatório de água bruta de 7 bilhões 690 milhões, uma obra que nós começamos a planejar em janeiro de 2013. Agora, você tem que ter o projeto, o anteprojeto, você tem que ter o financiamento, uma obra de 40 milhões. Em relação a esses custos? Como? Para fazer essa obra? Como... 40 milhões de reais nós disponibilizamos num financiamento, que vai ser pago pela própria SAI. Pela própria SAI, 20 anos para pagar. Esse dinheiro, para ser liberado, nós precisamos de licenças ambientais. Você sabe o tanto que é burocrático e difícil você conseguir licença ambiental. Aí são vários proprietários da terra para ser inundada. Aí nós tivemos que fazer negociação que não deu certo, porque todo mundo quer vender mais caro. Fizemos uma desapropriação judicial. O promotor nos ajudou porque ele sabia que nós estávamos resolvendo o maior gargalo de Catalão. Se faltar um alimento, você substitui. Se faltar energia, você substitui. Você põe vela, você põe lanterna, você põe gerador. Agora, faltando água, é insubstituível. A água é insubstituível. É um desconforto grande demais e nós passamos por isso. Como é que você vê essa crítica dos seus opositores, chegando ao ponto de dizer até que não precisava fazer a barragem? Eu não vou responder. Catalão falta água todo ano. Eu ontem atravessei o Samambaia sem molhar. O Paris estaria da mesma coisa, só não está porque nós temos água lá já para abastecer Catalão por 70 dias. E quando a represa chegar, a barragem chegar ao seu limite máximo, que será em março, abril do ano que vem, Catalão pode ficar 20 meses sem chover. Essa barragem é projetada para uma cidade de 240 mil habitantes, que nós vamos demorar 30, 40 anos para chegar lá. Então, meus adversários deveriam, pelo menos, ficar calados e não tentar desqualificar a maior obra hídrica do estado de Goiás, uma das maiores do Brasil, proporcional ao tamanho da cidade. Essa barragem está sendo filmada, está sendo visitada por várias cidades. E se você pegar o jornal O Popular de ontem, ele cita 14 cidades que já estão com problema de estrangulamento de água e Catalão não está, porque eles já viram a barragem e Catalão só faltará água se faltar energia. Não faltando energia, eu afirmo peremptoriamente que não vai faltar água, a não ser que haja sabotagem, como eles estão fazendo. Meus adversários lá, eles beiram a raia da irresponsabilidade. Eles preferem prejudicar uma cidade inteira para se beneficiarem politicamente. Jogaram ácido, vou repetir, jogaram ácido no reservatório do Ipanema. Cortaram a fiação do Santa Terezinha e, não obstante, roubaram a fiação
para que ia até repor e tal, ia demorar, ia faltar água e a culpa seria do prefeito Jardel. Isso é insano, irresponsável, leviano e inconsequente quem faz política dessa maneira, prejudicando uma cidade para poder se beneficiar pessoalmente. Isso me leva a um questionamento. O que esse pessoal tanto sonha em voltar para a prefeitura? Que o nosso telespectador faça essa reflexão. Jardel, em relação à parceria com o governador Marconi Perillo, a quem você nutre uma grande amizade. Até esteve aqui um dia desses participando de um comício seu antes de fazer uma viagem internacional. O que deu certo, o que não deu nessa parceria sua com o governador? Návio, deu certo que nós melhoramos muito o corpo de bombeiro, e aí tem a parceria do deputado Gustavo Seba, que não por ser meu filho, que está tendo uma revelação política, entendeu? Nós trouxemos aqui verbas, trouxemos caminhões corta-fogo, trouxemos unidade de resgate para o Corpo de Bombeiros, trouxemos do Estado 550 cheque reforma estadual, trouxemos aqui o programa Rua Nova, no primeira etapa foi em parceria com o governo do Estado de Goiás, e trouxemos benefícios pontuais. O que não deu certo foi o ginásio de esporte, que infelizmente, e aí é bom, eu vou esclarecer publicamente, a empresa que ganhou a licitação, que é muito próxima do meu adversário, inclusive, tinha cedido o ponto dele para fazer o VaptVupt e disse que o meu adversário não deixou, nós tivemos que demorar 3 meses a mais e conseguir o ponto do senhor Abadir Boaventura para poder fazer, porque ele rompeu, segundo ele, que meu adversário pediu para ele não alugar. Ele fez a primeira obra do ginásio e abandonou. Infelizmente, você tem que fazer nova licitação, é um dos gargalos que eu tenho com o governo Marconi Perillo. Mas eu assumo, porque se tem um gargalo, teve muitos benefícios. O Marconi é meu amigo pessoal, ele gosta de mim, eu gosto dele, e ele vai continuar ajudando o Catalão, sim, com muita disposição. Algumas coisas não deram certo, mas muitas coisas deram certo e agora vão continuar dando mais ainda, porque Goiás é o primeiro país a sair da crise. Com relação à arrecadação, Jardel, do município de Catalão, ela é suficiente para manter todos os compromissos de campanha e para manter o funcionalismo, as secretarias aí em pleno funcionamento e ainda fazer os investimentos em obras importantes para a comunidade? Nário, aí é que você vê um bom gestor. Tudo que eu passei, a prefeitura foi mergulhada em dívidas, ruas esburacadas. Vou repetir, dobrei o meu joelho e conversei com Deus. Deus, eu não posso ser abandonado, eu sou um cara do bem. Eu gosto de ajudar quem precisa ser ajudado. E aí, hoje, os grandes investimentos, geralmente, eles são ou financiados ou autossustentáveis, como a troca da energia por LED. Só o que você vai economizar, com o pagamento, você paga o financiamento do LED. E a cidade fica muito mais bonita, muito mais clara e muito mais ecologicamente correta. Você falou do asfalto, te interrompendo. Algumas pessoas falam a questão de ter demorado muito. Como é que você analisa isso? Nada, eu tinha que juntar dinheiro. Esse asfalto que nós estamos fazendo, 17 milhões são recursos próprios da prefeitura. Temos uma emenda parlamentar de 3 milhões, que fizemos a Alameda Ricardo Paranhos, a Raulina e a Cristiano Vitor, e temos um convênio com uma sede de 3 milhões. O resto tudo é dinheiro da prefeitura. E o Brasil está em crise, as prefeituras estão em crise, Catalão não é uma ilha, mas mesmo na crise nós estamos recapeando e com boa qualidade todas as ruas de Catalão. Aonde não foi recapeado será. 80% da cidade já foi recapeado e está sendo recapeado. E além disso, nós fizemos uma parceria com a Câmara Municipal. 8 ou 9 bairros de Catalão já foram beneficiados com essa parceria. O primeiro presidente, o senhor Deusmar Barbosa, devolveu R$ 44,00 no fim do mandato dele. O atual Juarez Rodovalho, em parceria com os nossos 9 vereadores, os 10 vereadores de situação, já devolveu até hoje, 21 de setembro, R$ 3.500.000 para a prefeitura, com dinheiro carimbado para fazer investimento de infraestrutura. Parceria
com uma Câmara Municipal que deu resultado. Então você tem que ser bom administrador, você tem que fazer do limão a limonada. Administrar bem com muito dinheiro não é vantagem. Administrar bem com dinheiro contido, sabendo priorizar os investimentos, eu acho que aí você demonstra grandeza. Eu vou te dar um exemplo. Você pega o Alto da Boa Vista 1 e o Alto da Boa Vista 2. Todos os loteamentos Catalão têm um percentual da prefeitura. Não tem um lote da prefeitura no Alto da Boa Vista 1 e no Alto da Boa Vista 2, que é um loteamento nobre. Vai ver quem mora no Alto da Boa Vista 1 e no Alto da Boa Vista 2 e ver se tem alguns funcionários ou assessores dos meus adversários. Não tem nenhum lote da prefeitura. Aí eu pego o Zezé de Camargo e Luciano, pego o Barca 1 e pego o Barca 2, eu levei para a asta pública para ser leiloado e esse dinheiro rigorosamente todo está sendo revertido para minimizar o problema das famílias mais humildes. Mais ou menos 1.450 cheque reforma municipal de R$4.000 para quem se enquadra, e não para companheiro político, para quem se enquadra no programa, e movimentamos todo o comércio da cidade. Muita casa de material de construção falou que até ia fechar, e se não fosse o aditivo do cheque reforma municipal, que nós injetamos em 54 lojas de material de construção, que a minha esposa pagou no mês passado, para poder movimentar o comércio local, tirar um loteamento nobre que a prefeitura não teria o que fazer lá e poder destinar esse dinheiro com muita transparência para as pessoas mais necessitadas. Em relação ao que você está fazendo e o que fará, o que você acha que vai marcar a sua nova gestão? Olha, eu tenho um legado que Catalão vai ter que reconhecer para o resto da vida, que é a barragem. Essa barragem está resolvendo o problema hídrico de Catalão pelos próximos 30 ou 40 anos. Essa barragem é um grande legado. A UPA é um grande legado. Não tenho nada contra a Santa Casa, até admiro a Santa Casa, mas o pronto-socorro da Santa Casa deixava a desejar. Tinha um médico plantonista, um de sobreaviso. A UPA tem 5 médicos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a UPA veio minimizar e melhorar muito. As UBSs, que nunca teve, tem 6, 4 funcionando, uma vai ser inaugurada agora em outubro, a outra em novembro. Então são obras que eu quero continuar, eu quero fazer mais 6 UBS, eu quero trocar toda a iluminação de Catalão por LED. Eu quero fazer mais parques ecológicos, mais 4 parques, o Morrinho de São João. Então são obras que, além de essenciais, são obras que dão sustentabilidade à cidade. Eu quero continuar nesse ritmo e valorizando demais a educação e a saúde. Esse salto que a educação deu no meu governo de 1763 para 153, no IDEB do Brasil, e manteve agora em 2015, saiu o resultado há 2 semanas atrás, isso me deixa até envaidecido, Návio, porque você investindo em educação, você está investindo no futuro. Jardel, aqui no bairro Santa Terezinha, seu comício, ele foi feito um dia antes daquela pesquisa SERPES que foi veiculada no Jornal Popular. Você disse naquele comício que iria sair, você estaria chegando ali a 22, 25 pontos, que depois, 10 ou 15 dias depois, iria chegar a 35, enfim, ia chegar na reta final, parelho com o seu adversário, e que iria ganhar dele, como fez na eleição passada. Esse prognóstico, você está sentindo, vai acontecer isso mesmo? Návio, tenho plena convicção que vai acontecer. Por que isso? Eu vou te explicar. Primeiro, pela onda crescente que nós estamos nela, a receptividade, a gente tem um feeling político, a aceitação, o nosso programa de televisão, um programa propositivo, enquanto que o outro é só baixaria. E eu quero que a sociedade catalana, eu sei que da sua audiência, faça uma reflexão. Não falo mal, eu não critico, eu não gosto de denigrir a imagem de ninguém. Mas a SERPES, há 4 anos atrás, no dia da eleição, no sábado à noite, soltou uma pesquisa que eu estava 4,5 pontos atrás. Com certeza eu perdi muito voto com isso. E mesmo assim eu ganhei com 5,5 pontos no outro dia. O que mudou dos dois cenários? Eu não vou comentar isso. A SERPES, não sei se é coincidência ou não, ela nunca acertou comigo aqui em Catalão. Então, não sei se dizem que um dos marqueteiros do meu adversário é sócio da SERPES, eu não sei. Eu sei que ela nunca acertou. Quem sempre acertou comigo foi a Fortioli, a Veritá, entendeu? A Tocantins.
E aí eu tenho números que eu tenho certeza absoluta, não vou contar vantagem, olha, a eleição está ganhando, não, vai ser uma eleição disputada que vai ser definida nos 48 do segundo tempo, não tem dúvida nenhuma, e vai ser definida para o lado bom. Por isso que eu peço o seu voto de confiança, porque eu tenho intenção de dar seguimento a esse projeto, eu estou com o controle da cidade na minha mão, só vou dar seguimento, não vai ter solução de continuidade. E Catalão melhorou muito. Catalão melhorou demais. O IPASC, Nádia, que foi manchado com a Operação Miqueias. No dia 19 de dezembro, eles tiraram 11 milhões de fundos saudáveis, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, e colocaram no Vitória Régia, que em outubro tinha sido condenado. E aí veio a Luciana Hoppe, numa entrevista, que todo prefeito que tirou mais de 10 milhões ganhou 1 milhão. Eu não sei se ela está certa, se ela está errada. Eu sei que esses 11 milhões, que tem que ficar 5 anos lá, hoje estão em 6 milhões. Isso é um desrespeito com o funcionário efetivo, com o pensionista e com o aposentado da prefeitura, porque é o dinheiro que vai manter a sua aposentadoria. Então, eu acho que Catalão precisa de gente que tenha responsabilidade. Eu nunca tive meu nome envolvido em escândalo e nunca vou ter. Procuro ter muita seriedade nas coisas que eu faço. Eu não tive um secretário que saísse algemado da prefeitura, e se tivesse, eu ia acusá-lo também, porque eu não posso me responsabilizar e não defendê-lo. Isso é a coragem de reconstruir Catalão que eles têm, porque a água não tem problema, a saúde melhorou demais, a educação me deu um salto extraordinário, o meio ambiente nem se fala, nosso aterro sanitário está rejuvenescido para mais 25 anos. Então, o que eles vão reconstruir? Só se for os esquemas de corrupção, que esse eu destruí mesmo, com muito prazer. Hoje, faltando 10 dias para a eleição, o que tem que ser feito e o que não pode ser feito da sua parte? Não pode ser feito baixaria, não pode ser feito sabotagem, não pode ser feito sujeira. Catalão não admite isso, mas tem que ter jogo limpo, transparente, claro. E é o que eu estou tentando fazer, uma campanha propositiva. Faço um convite a analisarem no programa do Tribunal Regional, programa eleitoral gratuito, o nosso programa com o outro programa. Façam uma análise para vocês verem a diferença de estilo de fazer uma campanha. Quero te agradecer. Você vai olhar para essa câmera e se sentir o político mais livre do mundo e vai falar o que quiser para quem você quiser. Esse espaço final é seu. Olha, eu queria você, eleitor catalão, meu conterrâneo, que fizesse uma análise. O que aconteceu com o Jardel nesses quase 4 anos? 1 ano e meio de dificuldades, falta de transição, deletaram a Procuradoria, deletaram a ação social e não me aceitaram como prefeito, carreatas, buzinaço, TSE, depois cassação, depois TRE, depois arrumando a casa. Então, dê uma analisada a transformação que Catalão teve, principalmente a transformação ética, responsável, transparente. Vejam vocês a transformação que Catalão teve na educação, que esse salto extraordinário, cuidando das nossas crianças, uma alimentação feita por nutricionistas nas 27 escolas da cidade, seja no São Domingos, no Martírio, aqui na cidade, rigorosamente igual. Vejam o salto que Catalão deu na saúde, com a construção e funcionamento bom da UPA, das UBSs, remédio entregue em casa. Veja o salto que Catalão deu no problema hídrico. Hoje nós temos um reservatório para uma cidade de 240 mil habitantes. Tem uma adutora funcionando, estamos fazendo a segunda caso tenha um problema da primeira, para nunca mais faltar água em Catalão, a não ser que falte energia, que aí não depende da prefeitura. Então, esses avanços que Catalão teve, esse recapeamento, essa infraestrutura que nós fizemos na cidade inteira, agora nós temos uma máquina para que não aconteça mais. Quando começar a esfarinhar, nós vamos acudir a tempo, não vai precisar esfarelar tudo para refazer de novo. Então, imagine o salto que nós demos na ação social, dando dignidade aos mais humildes, para comprar onde quiser o seu renda cidadã Catalão. Demos lotes para quem tem condição de construir, mas não tem condições de comprar o lote, vamos dar mais 1.500 lotes. Demos 1.450 cheque reforma municipal e vamos dar mais 2.000, porque os loteamentos nobres nós vamos continuar leiloando e destinando dinheiro às pessoas mais humildes, para que esse trabalho continue sem sofrer solução de continuidade. Peço o seu voto de confiança. Muito obrigado.
Muito bem, esse Jardel Seba, candidato a prefeito de Catalão, a reeleição pelo PSDB, nosso segundo convidado aqui nesta série especial no programa Entrevista Especial. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a você, assinante na Telecom, você que também nos acompanha pela internet. Muito obrigado ao prefeito Jardel Seba pela presença, que conversou com você também. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Entrevista Especial. Eleições 2016 no Canal 17. Oferecimento: Eletro Goiás, Laboratório Bioanálise, Ótica Visão, Pizzaria do Costelinha, FM Materiais para Construção e Droga Mar.